Vamos falar aqui sobre tabela de preço. Vou falar aqui um resumo no que diz respeito à tabela de preço e em outros momentos vamos fazer alguns cadastros aí para exemplificar melhor. Mas em termos de para entender como funciona, vamos pensar aqui. Primeiro ponto, assim como mercadorias, no caso da tabela de preço, também temos o agrupamento. Então, esses preços serão definidos por agrupamento e não por empresa, né? Mas temos uma área de empresas aqui também. Dá para a gente usar preços por empresa. É, Temos aqui um tipo, né? Então, temos de pensar que se eu tenho mercadorias, eu tenho de ter preço e eu tenho aqui a definição de um preço padrão. Então, por exemplo, você não vai conseguir fazer uma venda se não tiver um preço padrão para um determinado produto. Então, tem aqui o item com o preço padrão. Temos preço promocional, que vai dar para a gente a oportunidade aqui de colocar uma data, ou seja, eu posso colocar uma data futura e definir preços dentro dessa tabela. E nessa data, quando chegar no momento dessa data, automaticamente você já vai estar utilizando essa tabela promocional. E quando sair do período dessa data, também já saiu do momento da promoção. Então, se torna muito mais fácil utilizar esse tipo de recurso. E o preço normal, né? E a tabela normal, né? A tabela normal é uma tabela comum, né? Sem data e também não é a tabela padrão. É, a descrição aqui do campo, temos a data de vigência, como eu falei. A tabela padrão, se a gente observar aqui, ele joga um campo de ordem aqui, então todas essas tabelas você pode ordená-las entre si, né? Criar uma ordem para dar preferência para uma ou para outra. Quem tem preferência é quem tem a ordem menor, né? No caso da tabela padrão, a gente já deixa por padrão aqui, jogando esse valor mais alto, para ela ficar sempre por último. E temos aqui um percentual de desconto, né? Então, esse percentual de desconto ele pode ser informado também nos itens, né? Mas se você não quer colocar direto no item, você deixa um percentual fixo aqui que o sistema vai validar quando utilizar esse preço, se o desconto se está dentro da faixa que você colocar aqui, né? A faixa seria de 0 até o número que você colocar. Temos aqui também esse manter markup e preço proporcional, que vai fazer com que quando você define o preço dos itens, você tenha o markup, né? Você pode usar o markup e pode usar a margem. Mas aí vamos supor que eu coloco lá 30% de markup. Aí ele vai calcular o preço e te dá o preço lá. E, e com essa opção marcada, às vezes você faz uma alteração de preço, direto no preço. Vamos supor que seu preço estava em R$ 40,50 ou R$ 40,75. Aí você quis arredondar ele para R$ 41. Então, e com essa opção marcada, ele vai automaticamente recalcular o markup, entendeu? Você mexe no preço, ele deixa o markup proporcional ao preço. Você mexe no markup, ele deixa o preço proporcional ao markup. Então é para isso que serve. Temos os critérios, né? Os critérios é quando utilizar determinada tabela, né? Temos critérios de cidade, localidade, setor, condição de pagamento e empresa. Vou falar melhor sobre isso em um momento separado. Temos aqui a aba de itens, onde você vai adicionar os itens, e temos a aba de empresa. Como eu disse, né? Temos o agrupamento. Dentro do agrupamento, existe a relação das empresas que usam esse agrupamento de produtos. Então, aqui vão estar listadas as empresas, né? E temos aqui essa opção dentro de cada empresa, se vamos ajustar o preço automaticamente, né? Na entrada da nota, assim que da entrada no estoque, for refeito o cálculo de custo, é nesse momento que o sistema vai identificar se essa empresa que está entrando com a nota, se ela está marcada aqui para recalcular, para ajustar o preço de venda automaticamente. Se estiver marcado, ele vai recalcular e ajustar essa tabela de preço. É, mas fiquemos atentos a uma coisa, né? Como a tabela de preço ela é do agrupamento, se eu tiver duas empresas usando a mesma tabela, o que vai acontecer é que toda vez que uma empresa, qualquer uma das duas, entrar com a nota, se estiver marcado aqui as duas, todas elas vão alterar a tabela de preço, né? Então, ou você deixa uma, ou deixa outra, ou deixa as duas, ou separa a tabela de preço por empresa, né? Então, fica a critério do usuário, né? A melhor forma de utilizar essas tabelas de preços, né? Então, é isso daí.